Olá, intercessor, tudo bem com você? Nós temos aí caminhado falando sobre a linda obra do Espírito Santo e temos aprendido muito sobre o Consolador que Jesus enviou para estar conosco. Na semana passada falamos que esse Consolador nos guia na verdade. E hoje nós vamos falar que esse Consolador, que essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, que é Deus conosco, ele nos ensina a orar. E quando nós falamos sobre aprender a orar, nós lembramos de uma passagem bíblica que eu quero aqui ler com você em Lucas 11, versículo 1 e 2. O texto diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí nós temos a oração do Pai Nosso, que todos vocês conhecem muito bem. Eu quero destacar com você aqui como é interessante nesse texto aqui observar alguns pontos. Primeiro, a Bíblia fala que Jesus estava orando em determinado lugar. Então os discípulos viram Jesus orando. E quando eles viram Jesus orando, e provavelmente eles tinham visto e percebido que Jesus orava, que Jesus se retirava para orar, e também alguns momentos que Jesus orou com eles. E os discípulos devem ter ficado muito impactados com a vida de oração de Jesus e com a maneira como Jesus orava. Então eles dizem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E é interessante que também eles lembram de João Batista. Diz como João Batista ensinou os discípulos dele a orar, Senhor, ensina-nos também. Nós queremos aprender a orar. E aqui nós vemos algo especial que me impacta muito, que é a vida de oração de Jesus. E também o modelo de João Batista, que orava, impactaram os discípulos de tal forma que eles queriam também ter uma vida de oração. Como Jesus foi essa pessoa que ensinou, aqui nós logo vamos falar um pouquinho sobre a oração de Jesus, que é a oração do Pai Nosso, pelo menos eu quero passar 4 pontos básicos com você aqui sobre a oração. Mas eu quero antes destacar isso, que nós vamos ver que os primeiros seguidores de Jesus, eles observaram os hábitos de oração de Jesus. Eles o viram frequentemente indo para um lugar deserto, falar com o Pai. Eles viram Jesus pedindo ajuda do Pai, pedindo direção. Eles viram a comunicação transparente que Jesus tinha com o Pai, e isso foi uma inspiração. Isso trouxe para o coração dos discípulos um desejo de também ter uma vida de oração e também orar com eficácia, também orar com essa intimidade, com essa proximidade, com essa clareza que Jesus orava. Jesus fez o que eles pediram. Jesus ensinou-lhes a orar. Jesus deu um exemplo de oração. De fato, a oração de Jesus foi o que nós chamamos uma oração modelo, porque há alguns pontos importantes que nós precisamos seguir quando nós oramos. Eu quero passar rapidamente com você 4 pontos que nós aprendemos aqui na oração de Jesus. Nós temos também no nosso material, no Encontro 6, se você está seguindo aí, é no Encontro 6. Que primeiro que nós precisamos reverenciar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então aqui nós vemos que Jesus está nos ensinando, quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos sempre reverenciar, honrar o nome do Senhor. Nós precisamos louvar, nós precisamos adorar, como filhos e filhas. Sempre que nos achegamos ao nosso Pai Celestial, deve haver louvor, deve haver adoração, deve haver gratidão nos nossos corações pela pessoa
de Jesus, pelo que Ele é, pela pessoa do Pai, o Deus Criador, pelo Espírito Santo, nosso Consolador, nós precisamos louvar é elogiar o Senhor, é expressar a Ele nosso amor, é também agradecer as bênçãos que Ele nos tem dado, é perceber na obra da criação, em toda a nossa existência, no mundo ao nosso redor, as mãos do Criador, o amor do Senhor Jesus por nós, a obra do Espírito Santo, e louvar o nosso Deus triuno, engrandecer o nosso Deus. Sempre que você, como intercessor, se achegar ao Senhor, esse princípio aqui, ele é um princípio que Jesus ensinou e que o Espírito Santo mantém, porque hoje Ele é aquele que nos ensina a orar. Então o Espírito Santo mantém isso. Você precisa sempre se achegar a Deus com esse espírito de adoração, com esse espírito de louvor. Outra coisa importante aqui que nós vemos é buscar a vontade de Deus. Jesus falou que venha o teu reino. A oração não é um instrumento que nós vamos usar para manipular Deus. A oração intercessória não é fazer Deus realizar o que Ele não deseja, convencer Deus a fazer o que Ele não quer, mas é o contrário. É buscar a vontade de Deus para que a vontade dEle seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, que é a oração do Pai Nosso. É que o reino de Deus seja implantado e que a vontade dEle prevaleça. Então nós, como intercessores, precisamos sempre entender isso. A oração sincera coloca a vontade de Deus acima de todos os nossos interesses. Nós estamos buscando o que nós queremos, mas estamos buscando a vontade do Senhor. Todavia, Jesus orou lá no Getsemane: não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Então, a vontade do Senhor sobre as situações, a vontade do Senhor sobre as áreas que nós estamos orando, a vontade de Deus sobre povos e nações. Então, muito da vontade de Deus nós já sabemos nas Escrituras. Por exemplo, nós sabemos que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. É a vontade de Deus. Todos vão ser salvos? Não, porque não todos darão ouvidos, ou não estão já dando ouvidos a Deus. Muitos não estão dando ouvidos. Mas é a vontade de Deus que os homens sejam salvos. Não é a vontade de Deus que os homens pereçam no inferno. Não é a vontade de Deus. Então nós podemos orar por salvação e pedir a salvação de todos os homens. Não precisamos dizer: Senhor, é a tua vontade salvar essa pessoa. É a vontade de Deus salvar aquela pessoa. Então nós podemos pleitear, quer dizer, guerrear em oração, lutar em oração pela salvação dos homens. Nós podemos pedir que nações conheçam o Senhor, que se quebrantem, que se voltem para Deus. Sim, porque é a vontade de Deus que todos os povos o adorem, todos os povos o glorifiquem. Que o Evangelho seja pregado em todos os povos, para que todos conheçam, para que então venha o fim, para que Jesus volte. Então nós não precisamos: Senhor, se é a tua vontade alcançar aquele povo. Não, é a vontade de Deus que o Evangelho ali seja pregado. Então nós podemos orar dessa forma, mas às vezes há coisas pessoais, situações, decisões que nós não entendemos bem a vontade de Deus. Então nós precisamos daí, antes de entrarmos numa intercessão profunda sobre aquilo, nós precisamos sempre colocar: Senhor, que se faça a tua vontade. Eu oro dessa maneira, eu entendo assim hoje, mas eu peço que o Senhor me revele, que eu entenda melhor, que, como disse alguém sobre oração, que você deve orar até Deus responder a sua oração, o que você tem pedido, ou então Deus mudar a sua oração. Porque muitas vezes nós vamos orar e vamos buscando a vontade de Deus e Deus vai alterando a nossa própria oração. O Espírito Santo vai nos ensinando a orar sobre aquele assunto. Mas é importante buscar a vontade de Deus. Jesus ensinou isso no Pai Nosso. Outra coisa que Jesus ensinou também no Pai Nosso para nós, Ele ensinou seus discípulos e está nos ensinando, e o Espírito Santo busca que nós façamos assim, é reconhecer a nossa dependência de Deus em tudo quando nós oramos. Quanto às necessidades físicas, quanto às situações da vida. Jesus disse: o pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a oração que Jesus falou ali. Jesus estava falando sobre as necessidades diárias. Esse pão tem a ver com as necessidades do dia a dia.
aquilo que nós precisamos no nosso cotidiano. Então nós precisamos colocar diante de Deus, como intercessores, colocamos as necessidades de outros, né? O que outros precisam na questão física, material, situações, desafios. Então nós precisamos orar também. E isso é correto, orar. Jesus falou que nós precisamos orar pelas necessidades materiais. Nós podemos orar sobre elas. Quando Jesus estava diante do cego Bartimeu, ele disse: "Que queres que eu te faça?" A pergunta é, Jesus não sabia que ele era cego e que provavelmente o maior desejo dele era enxergar. Sim, mas por que Jesus falou: "O que queres que eu te faça?" Ele precisava verbalizar, ele precisava colocar. Ele estava diante de Jesus, era uma oração ali. Era um momento diante do próprio Senhor Jesus, do autor dos milagres, daquele que responde às orações. E então ele disse: "Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar." Então o Senhor quer que nós verbalizemos, que nós coloquemos na oração do Pai Nosso. Jesus ensinou isso: peça pelas necessidades físicas, pelas necessidades materiais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, a cada dia são os desafios, as necessidades, o que nós precisamos orar, colocar diante do Senhor. E o último, reconhecer a nossa dependência de Deus para com as bênçãos espirituais também. Perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos todos aqueles que nos tem ofendido, né? Aquele que nos deve algo, que nós precisamos orar sobre isso, nós precisamos colocar diante de Deus essas situações que muitas vezes são impedimento às orações. Então você, como intercessor, também baseado na oração do Pai Nosso, o Espírito Santo muitas vezes vai levar você a liberar perdão, a confessar algo e pedir perdão também dos teus pecados ao Senhor. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Então, sempre na oração, como intercessores, nós temos que ter esse momento de confissão de pecados. Nós já falamos isso no encontro passado. Ter esse tempo de confissão é muito importante. O intercessor precisa estar sempre colocando diante de Deus sua vida e confessando os seus pecados. Isso também faz parte da nossa caminhada. Nós aprendemos na oração de Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, princípios que nós devemos aplicar, que o Espírito Santo hoje usa para nos dirigir também na nossa caminhada de intercessão. Que você possa aplicar isso na sua vida diária. E lembre, o Espírito Santo quer dirigir você, o Espírito Santo quer ensinar você a orar. Deixe o Espírito Santo ensiná-lo a orar. Peça. Muitas vezes você não vai saber como orar por uma situação, mas peça ao Espírito Santo para que te ajude, que te dirija no caminho da oração, porque o Espírito Santo, ele nos leva a orar e ele nos ensina a orar bem. Se nós aprendemos pela palavra, porque ele vai trazer você para a palavra, ele vai levar você para a palavra. Como agora nós aprendemos na oração do Pai Nosso, ali há princípios que nós precisamos aplicar, que são princípios da oração modelo de Jesus e que nós, como intercessores, devemos colocar também no cotidiano das nossas orações e fazer isso diante de Deus. Amém? Que você pratique isso essa semana, na sua vida de oração. Começa sempre adorando ao Senhor, sempre louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, colocando diante de Deus toda a sua adoração e louvor a Ele, que é o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aí você se achega à presença de Deus. Aí você vai então buscar entrar na vontade do Senhor, orar alinhado a essa vontade do Senhor, ter esse tempo de entrega, depois ter o tempo de confissão de pecados. E então você vai pedir por necessidades, vai colocar diante de Deus. O Senhor quer que você compartilhe, que você fale com Ele aquilo que você necessita. Ele tem prazer em ouvir suas orações. Achegue-se ao Senhor. Ele quer te ajudar. E hoje o Espírito Santo é aquele que vai te ensinar no caminho da oração. Dependa dele. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá. E nós intercedemos agora junto com os teus filhos, pedindo, Senhor, que nos ajude no caminho da oração, nos ensina a orar, Senhor, que apliquemos princípios tão importantes como a adoração, o louvor, a confissão, a entrega, a dependência nas nossas orações cotidianas. Abençoa cada um aqui, Senhor, que em nome de Jesus eles possam ter essa experiência contigo, Senhor, de ser guiados pelo teu Espírito, abençoados pelo Senhor enquanto eles oram, que o teu Espírito os leve no caminho da oração. Abençoa, Senhor, dá a graça também de uma vida de oração frutífera, Senhor, para cada um. De uma vida de oração, Senhor, comprometida contigo, de uma vida de oração em que eles ouçam a tua voz e que eles cresçam, Senhor, na tua presença a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua semana, uma semana cheia da presença de Jesus para você.